Mas começamos com os apoios ao presidente Bolsonaro. O governador reeleito de Minas, Romeu Zema, disse acreditar mais na proposta do presidente e disse isso hoje ao declarar apoio a Jair Bolsonaro neste segundo turno. Eu sempre dialoguei com o presidente Bolsonaro. Sabemos que em muitas coisas convergimos e em outras não. Mas é um momento em que o Brasil precisa caminhar para frente e eu acredito muito mais na proposta do presidente Bolsonaro do que na proposta do adversário. Então eu estou aqui hoje para declarar o meu apoio à candidatura do presidente Bolsonaro. A grande questão aqui é como esse apoio de Romeu Zema pode ajudar Bolsonaro, especificamente em Minas Gerais. Começo com você, Caio. Boa noite. Boa noite, Márcio. Boa noite a todos. Márcio, hoje eu fiquei tentando falar nos 3 governos estaduais, São Paulo, Rio e Minas, e também Palácio do Planalto, que é dia da campanha do Bolsonaro, para tentar entender o que isso significa na prática, né? Porque a gente vê a foto, a gente vê o discurso, a gente vê a coletiva junto, mas na prática é o quê? No caso específico de Minas Gerais, o Zema teve apoio de mais de 600 prefeitos de 853 que tem no estado de Minas. É bastante coisa. No caso de São Paulo, Rodrigo Garcia teve apoio de 555 de 645 municípios. E no Rio de Janeiro, Cláudio Castro tem com ele 89 prefeitos de 92 no estado. Então... Caio já dá um spoiler, tudo que a gente vai falar ao longo do programa, só para atrapalhar o script. Desculpa, sempre, né? Daqui a meia hora você pergunta para ver se ele vai pegar todos esses números de novo. Não é a primeira vez, né, Márcio? Você pode falar assim, né? Ansioso. Sem Zema. E não é a primeira vez que ele faz isso, mas vamos lá. É que o pacote todo... Claro. É muita informação, claro. É muita informação. É que o pacote todo é a mesma conclusão. Claro. A conclusão é de que essa interação da máquina administrativa federal, Palácio do Planalto, com as máquinas administrativas estaduais, São Paulo, Rio e Minas, com todos os municípios alinhados e aliados a esses 3 governadores, pode ser determinante neste segundo turno e nesta eleição. E essa é a lógica toda dessa aliança rápida com o Zema e depois Rodrigo Garcia e o Cláudio Castro. Não foi pouca coisa. Fiquei muito surpreendido com a velocidade, menos de 48 horas depois de abertas as urnas, o Bolsonaro fechou em 6 horas, mais ou menos. A imagem, claro que é uma operação política que começou ontem, a Raquel tem bastidor disso, mas foi muito rápido. E os 3 maiores colégios eleitorais, 40%, né, do eleitorado brasileiro. Somando os 3, 40%. Então, é uma tropa de prefeitos que, se essa engrenagem toda funcionar muito bem, ela pode ser, sim, decisiva. É claro que o bastidor de como chegou esse apoio é fundamental e a Raquel certamente vai nos trazer isso, mas também é importante saber, Raquel, o que Minas, especificamente Minas, no caso de Zema, ganha. A gente sabe que tem uma dificuldade enorme em fechar um acordo de renegociação de dívida. Isso sai agora, de alguma forma, isso consegue mexer na burocracia em Brasília e facilitar? Márcio, não ficou claro para mim o que o governador leva em troca. Eu acho que não muita coisa. Eu acho que ele fez por uma questão mesmo programática, de se aproximar de posições e para afirmar o seu papel como o que ele acha que é o que seria o posicionamento como uma liderança de direita para 2026. O Caio tocou no ponto principal na questão do Zema, os prefeitos. Hoje o que eu ouvi no entorno dele, que ele vai entrar de cabeça na campanha, foi essa a expressão que eu ouvi. O Zema, apesar do Novo não ter capilaridade, ele tem muita entrada com os prefeitos, porque ele retomou, como ele ficou sem pagar a dívida por conta do acordo, ele retomou o repasse para os municípios. E os municípios, os prefeitos, tinham muito interesse na reeleição do Zema, porque querem continuar recebendo. Sem os repasses, muito município não faz nada. E como o Novo liberou, muitos prefeitos do interior trabalharam para o PT, para Lula, porque existe um voto no interior muito forte Lula-Zema. O que se espera é que agora o governador entre fortemente nesse interior, trabalhando com esses prefeitos e pedindo voto para Bolsonaro. A distância em Minas, acho que foi a maior dos 3 colégios eleitorais, não vai ser uma missão fácil. O mineiro separa muito bem esse voto nacional e esse voto regional, mas essa é uma
uma força que não pode ser, a gente não pode menosprezar, principalmente por conta desse sentimento antipetista, que eu acho que é um sentimento que muitas vezes alguns analistas trataram como meio adormecido e não estava tão adormecido assim, principalmente no sudeste do país. Deixa eu só botar o Felipe Moura Brasil nessa conversa também, Felipe, até para... Bom, o Caio já estragou o nosso roteiro também, a nossa surpresa de falar de Rodrigo de São Paulo, Rio de Janeiro e também Minas. Então, eu queria ver uma ideia sua dessa, como o Caio até colocou, né, dessa agilidade que o presidente Bolsonaro aparentemente teve para costurar esses acordos. Boa noite. Boa noite, Márcio. Boa noite a todos. De fato, ele estava presente com o Rodrigo Garcia, em São Paulo, que declarou o apoio a ele, estava presente ali no anúncio do Romeu Zema também, Minas Gerais, e o Cláudio Castro já era o candidato do Bolsonaro, já era um aliado, mas escondeu um pouco o Bolsonaro ao longo da campanha. O próprio espectador pode fazer um exercício de entrar no Twitter do Cláudio Castro e entrar no Twitter do Marcelo Freixo, que foi o candidato derrotado por ele. O Freixo associava muito mais o Castro ao Bolsonaro do que o próprio Castro fazia postagens com qualquer citação específica em relação ao Bolsonaro. Isso agora tende a mudar, mas não exatamente nas redes sociais. Isso deve mudar justamente no interior, com toda essa aliança da qual o Caio estava falando, com os prefeitos. Ele tem quase 90 dos prefeitos ao seu lado, dos 92 municípios do Rio de Janeiro. E aqui ocorre o inverso, eu já citei isso nesse programa. O uso da máquina pública pelo Castro fez ele levar todas essas obras com os bilhões de reais da venda da SEDAI e atingiu ali a população de baixa renda, quer dizer, ofereceu moradia, saneamento básico, etc. E muitos desses eleitores que votaram no Castro em razão das benesses que foram distribuídas ao longo do seu governo, votam no Lula no cenário federal. Então, eu acho que o Castro vai entrar para tentar virar esse voto, com a ajuda de todos esses prefeitos que estejam ao lado dele e do Bolsonaro ao mesmo tempo, levando ali aquelas considerações de que o governo federal, Jair Bolsonaro, ajudou a gente a trazer isso aqui para vocês, toda aquela conversa que existe no momento da campanha. O Marcelo Freixo, candidato derrotado, tinha mais voto aqui na Zona Sul do Rio de Janeiro, o próprio mapeamento do resultado das urnas mostrou isso, mas não é nenhuma novidade, foi o que aconteceu quando ele perdeu em outras eleições. Então, o Cláudio Castro, eu acho que vai tentar virar esse voto de uma população de baixa renda que votou no Lula no primeiro turno. Obrigado, Felipe. Yuri, mostra aqui pra gente, não sei se você consegue mostrar aqui no Magic Wall, o tamanho da votação que Romeu Zema teve lá em Minas Gerais, só pra gente ver isso num desenho, mas lá. Principalmente que os dados são interessantes, né? Alexandre Calil, ex-prefeito de Belo Horizonte, que se afastou para concorrer, ele foi apoiado por Lula, mas tem uma contradição interessante nessa. A gente vai tentar mostrar aqui, sim, Márcio, porque aqui, primeiro de tudo, né, só para relembrar o resultado na presidencial dos 3 estados. Bolsonaro ganhou em São Paulo, 47,71 a 40,89, ganhou no Rio, 51, aqui conseguiu manter ainda esse patamar acima dos 50% dos votos válidos, mas em Minas Gerais Lula acabou tendo uma vantagem, 48,29 ante 40,60. Aí você me pediu dos municípios, vamos fazer o nosso mapa carregar. Aí agora a questão aqui a gente consegue ter um pouco de detalhe quem ganhou em cada município em 2022. O desafio vai ser achar BH, mas vamos ver se a gente consegue dar um zoom aqui. E vou ver se... Raquel, Landim, você que é a mineira da turma, você quer ajudar a gente? Que maldade com a Raquel. Eu não. Vamos ver se a gente vai acertar de cara aqui. Deixa eu ver se eu acertei na primeira ou não. Cheguei perto ou longe, Raquel? O que você está procurando? Eu estou procurando Belo Horizonte, que é mais ou menos por aqui. É no meio do estado. Então, é no meio do estado. Não é fácil a gente achar. Gente, a gente tem até 8 horas, não tem pressa. Temos até 8 horas da noite. Vamos ver se na segunda chance... Estamos longe, peraí. A gente vai brincar de achar. Você vai procurar, você tem mais noção, eu vou pegar a minha colinha aqui, peraí. Não vou achar isso. Mas aqui enquanto isso, Yuri. vamos procurar a tua cidade, que eu ver se eu achei aqui. Olha a tua cidade aqui. Pronto. Fala da tua cidade enquanto eu procuro a cola. Em casa. Enquanto o Cláudio Castro... Né? Eu puxei Juiz de Fora, mas para trazer uma informação de fato. Claro. Lula ganhou este ano, em 2018 Bolsonaro havia ganhado. E Juiz de Fora tem todo o simbolismo da cidade em que ele sofreu atentado à faca na campanha de 2018. Em 2020 foi eleita uma prefeita do PT. E aí a gente conseguiu. Houve essa virada de votos numa cidade que é uma das maiores. Qual é o tamanho
Juiz de Fora, Raquel, eu estou precisando de tempo para procurar BH aqui. Não faz pergunta difícil, porque faz tempo que eu Deixa eu fazer as perguntas lá. que eu não deixo vocês em situação tão difícil assim. Em Belo Horizonte, que eu estou querendo pegar com o Yuri, essa contradição que aparece é, Alexandre Calil foi prefeito por lá, saiu para tentar ser governador. Não conseguiu, a gente sabe disso, Romeu Zema venceu no primeiro turno. Mas o presidente Bolsonaro venceu, mesmo com o apoio de Alexandre Calil e Lula, aliados que são ali, Jair Bolsonaro teve mais votos em Belo Horizonte, né, Yuri? Teve mais votos. Vamos ver se agora a gente consegue achar aqui. Se a gente está chegando perto ou não. Não, eu estou longe, mas deixa para lá. Não, você está longe, deixa eu lá. longe. Espera aí que eu vou procurar para você, espera aí. Então, a gente vai pegar aqui os dados. Eu estou sem os dados, eu preciso olhar aqui no mapa para pegar os dados, entendi. Márcio. Mas assim, de fato o que aconteceu, só para a gente acalmar o pessoal aqui. Claro. Vamos voltar só para o resultado a governador. Pera, só um pouquinho, deixa eu carregar, Acho que é um congelou aspecto pouco, né? importante. Para a gente levar em conta aqui muito no Zoom, mas só para dar o placar de Romeu Zema, que era o que a gente estava falando. Desses mais de 56% dos votos válidos que Zema teve, se a gente olhar, né, vamos puxar para presidente aqui, 48%. Lula teve 5,8 milhões. Qual é o raciocínio que a gente vai fazer comparando com Zema, que teve 6 milhões de votos? Sim. A grande questão é que teve esse voto cruzado, esse famoso voto Luzema. Se a gente olhar pelos municípios, talvez isso fique ainda mais claro. Quer tentar? Ó? Vamos tentar, Raquel. Vamos lá de novo. Não eu sei, confesso, vamos junto juro que aqui. a gente ensaiei algumas vezes isso e não é fácil, porque quantos municípios, Caio, são em Minas? Quantos municípios são em Minas, Caio? 853. Tá vendo? É isso, é o estado que mais tem. Mas Vamos então, lá, enquanto vocês vão achando aí, deixa eu perguntar para o consegue. Fernão. Fernão, não necessariamente, a gente sabe disso, é clássico. Não adianta um político tentar apoiar outro para transferir todos os seus votos. Não consegue isso, né? Não consegue isso. Eu acho que... Eu tento olhar para essa eleição pelo lado do eleitor, né? Menos, quer dizer, eu não me meto a besta aqui de disputar com os nossos eruditos da minúcia da política brasileira e dos partidos, que tem, afeta também todo o processo, mas olhando pelo lado do eleitor, né, eu enxergo esse processo mais ou menos da maneira como a teoria do Lavareda corroborou ontem. Né? Essa corrida com o sentido de nacionalização das eleições de governadores, senadores e do Congresso. Né? Porque o que eu percebo movendo as massas por baixo do pano foi esse pânico, quer dizer, o pessoal... Essa classe média que frequenta as passeatas da Paulista e que está em todas as manifestações onde o Bolsonaro passa, estava se sentindo acuada, envolvida numa conspiração, né? E que aquilo estava indo para uma vitória no primeiro turno, então correu para se defender, elegendo um Congresso e governos estaduais para baixo, tudo alinhado, né? Tudo alinhado contra o que seria uma vitória do Lula do primeiro turno. E todos fomos surpreendidos com esse segundo turno. É o voto útil no Bolsonaro com a perspectiva do Lula ganhar em primeiro turno. Eu acho que é muito provável que isso tenha acontecido e, enfim, no universo que eu frequento, eu praticamente assisti isso. Né? Então, eu acho que faz todo sentido isso. Minas Gerais, eu vejo sempre Minas Gerais como dois estados, né? Foi um daqueles estados que não foi dividido, mas são dois. Tem um que parece com São Paulo e tem outro que parece com a Bahia. E ali, essa dualidade sempre aparece nas eleições em Minas. Né? A coisa pende para um lado ou para o outro, de uma maneira um pouco diferente do resto dos estados, porque você está olhando para uma dualidade como se fosse uma unidade. Mas não é, tem uma lógica naquilo. Se você olhar a divisão nesses mapas aí... Sim, o Yuri já nos mostrou, é muito clara a divisão. É muito clara a divisão. O PT sempre vence
quase sempre vence. Nessa região mais ao norte, o Vale do Jequitinhonha, basicamente. Para a gente nunca mais esquecer, Márcio, onde fica Belo Horizonte. Está aqui. O número demorou, Raquel Landim. Eu nem vou pedir para ele acertar mais uma vez, aqui que ele não vai acertar. Mas isso é muito interessante, essa aparente contradição que existe, né? Quando o ex-prefeito de Belo Horizonte, apoiado por Lula, vitorioso na região metropolitana que foi nesta eleição, e a vitória para presidente nos votos é de Jair Bolsonaro. Pois é, isso tem uma coisa que é muito interessante quando a gente vê o mapa por essas cores de quem ganhou, porque sim, dá esse mapa que o Fernão estava mencionando, né? Esse norte de Minas, Vale do Mucuri, do Jequitinhonha, muito próximo com o comportamento político-eleitoral da Bahia e essa região aqui do sul de Minas, Andradas, Poços de Caldas e tal, mais parecido com o interior de São Paulo. Mas aí você vê que Belo Horizonte, de fato, Jair Bolsonaro ganhou, mas se a gente pensar que a diferença entre eles foi bem pequena, muito pequena, claro. Tem muito do aspecto dessa aliança com o Alexandre Calil. E isso é um fenômeno que a gente viu acontecer em algumas capitais. Se em 2018, com esse sentimento antipetista muito forte, muito evidente, muito claro, ao longo de toda aquela campanha eleitoral, fez com que Jair Bolsonaro ganhasse em praticamente todas as capitais de 2018 e ganhasse muito bem, a atual avaliação do governo, o fato de Bolsonaro ter 4 anos de governo para respaldar, para defender ou para prestar contas, e nas capitais isso ter ficado mais evidente, seja por questões econômicas, seja pela gestão da pandemia, aí não vou arriscar aqui uma causa sem investigar, mas Bolsonaro perdeu em algumas capitais importantes que não se imaginava, a começar aqui pela cidade de São Paulo. Lula teve mais votos do que Bolsonaro. Fernando Haddad, ex-prefeito de São Paulo, que não conseguiu se reeleger, perdeu em primeiro turno para João Dória em 2016, conseguiu ter mais votos do que os seus dois adversários, Tarcísio Gomes de Freitas e Rodrigo Garcia. Então, nas capitais, existe aí essa dualidade, ela está num movimento mais forte ali, que tem jogo sendo jogado. Mas nesse xadrez aí de Minas, a expectativa dos aliados do Zema é que ele consiga ajudar Bolsonaro exatamente por essa diferença entre interior e capital. Ali no norte do estado, esse norte é lulista, certamente o governador não vai conseguir fazer nada. Mas nas outras regiões, ali na zona da mata, em todo esse entorno de Belo Horizonte, onde ele tem muita entrada com os prefeitos, talvez ele consiga virar a volta. Tem uma questão que hoje eu estava falando também bastante lá em Belo Horizonte, sobre o Vale do Jequitinhonha. A gente vê que é todo vermelho, né, norte de Minas, lulista, mas o Zema foi bem. E a principal cidade do Vale do Jequitinhonha, que é Montes Claros, o Zema teve 56 pontos. E o Lula teve 46. Olha. Então, essa aliança, que foi a primeira... O Lula virou em relação a 2018, que Bolsonaro havia ganhado. Isso. É porque a gente está olhando o mapa só presidencial. Hoje foi um dia de apoios estaduais. Eu não sei se a gente tem o mapa, por exemplo, do Zema. O Zema ganhou, porque qual que é a ideia... A gente carrega. Qual que é a ideia de uma aliança Bolsonaro-Zema? E a ideia também das outras, mas eu vou me restringir a Minas. A de São Paulo vai chegar agorinha. Exatamente, tá bem, não sabia, mas vamos lá. Ô, Márcio, é você conseguir que o Bolsonaro, que o Zema, fazendo campanha para o presidente Jair Bolsonaro, consiga transferir o voto do Zema para o Bolsonaro. Só que aí tem uma missão difícil, que é convencer o sujeito que votou no Lula e no Zema a votar no Bolsonaro nesse segundo turno. E aí me deram esse caso de Montes Claros, que ele tem... O Zema teve 56 e o Lula teve 46. E esse é o desafio, e essa é a lógica. Não esquecer também, gente, que o Zema, ele pode ter na cabeça dele a pretensão de ser um herdeiro desse movimento, tá certo? Porque o Novo naufragou nessa eleição, né? Não sobrou pouca coisa, está quase um PSDB. Né? E o Zema... Está claro também nessa eleição, por vários detalhes que você observa, que o jornalista fala para resumir o bolsonarismo é uma coisa muito maior que o Bolsonaro também. Né? Inclui muito mais gente que o Bolsonaro. Então, continuando aquela explicação, por que essa classe média meritocrática, né? Que é o cara que, no Brasil... Não veio ninguém para o Brasil porque estava bem de vida na Europa, ou no Oriente Médio, ou na África. Tá veio atrás de oportunidades. O cara veio porque estava ferrado lá,
estava na miséria, estava explorado, né? Ou veio porque o monocrata africano vendeu ele para o monocrata europeu e ele veio como escravo, né? Mas, então, esse pessoal todo saiu do proletariado, né, trabalhando, e virou uma classe média, né? E isso depende essencialmente da garantia do direito de propriedade. É o direito de propriedade que dá a perspectiva de você sair do proletariado trabalhando e tendo como garantido aquilo que você trabalhou como seu, né? Então você pode acumular e tal. Então, esse pessoal se sentiu ameaçado pelo processo que estava em curso, né? E esse pessoal é muito maior do que essas alianças a pessoas e tal. Quer dizer, então, o Lula se desempenha muito bem onde esse tipo de medo não existe tanto, porque são parcelas menos modernas da sociedade brasileira, com menos mobilidade social, estados dominados por oligarquias centenárias que passa de pai para filho, e aquele negócio todo, onde o trabalho e o esforço individual não é tão decisivo quanto pode ser no Brasil mais moderno, para o sujeito progredir na vida. E como você bem colocou, São Paulo seria um exemplo muito grande desse anti-PT. Mas deixa eu só te cortar um pouquinho, Fernão, porque senão o Yuri me mata. Ele achou Montes Claros no mapa. Precisamos valorizar esse ponto aqui. Não, mas e antes da gente falar de São Paulo agora, com o Fernando puxa. Tinha um macete porque em 2018 foi a única cidade que o Bolsonaro ganhou dessa região, né? E aí mostrando esses dados que o Caio estava mencionando. De fato, Romeu Zema já havia ganhado, mas ganhou melhor nesta eleição. A foto acabou carregando a antiga, que é do Fernando Pimentel, que foi o segundo colocado lá em 2022. Mas de qualquer modo... Você deu isso como exemplo? Não, porque Montes Claros fica no Vale do Jequitinhonha, que é uma região lulista, e foi uma cidade em que o Zema ganhou e o Lula ganhou. E a missão, uma das ideias dessa aliança Bolsonaro-Zema é pegar, por exemplo, um caso como Montes Claros e fazer com que o Bolsonaro, no segundo turno, consiga ter pelo menos o mesmo número de votos que o Zema teve. Então é uma missão Mas a difícil. explicação para essa virada em Montes Claros pode ser não sei, qualquer particularidade da situação de lá que eu não conheço, mas... Não, isso para o segundo turno, né, Fernando? Mas tem jogo para ser jogado. Você está falando sim. que essa virada foi em relação à eleição anterior? Não, eu estou dizendo que domingo o Zema teve 56 em Montes Claros e o Lula teve... O Lula teve 46 e o Bolsonaro teve 44,90. 4 mil votos de diferença. Agora, né? É agora, 2020. E o Zema teve 56. Eles querem que o Bolsonaro vá para 56. É isso. Tá Passe o Lula, né? E o Zema quem votou, aquela coisa. Quem votou no Zema e votou no Lula, que agora vote só no Bolsonaro. É uma missão muito difícil, porque em Minas é Zema. muito comum esse voto dissociado.